Olá pessoal, tudo certo? Então, agora começando o nosso segundo ciclo, tá? Da nossa disciplina de estatística, tá? Nós vamos começar a ver então as medidas de variação. Nosso último assunto que nós estávamos vendo, tá? Era distribuição de frequência e intervalo de classe. E um pouco antes disso nós vimos, tá? Uma outra parte que é a medida de tendência central, tá? A gente calculava média, mediana, moda, ponto médio, certo? Só que agora a gente vai calcular as medidas de variação. Então, antes nós calculávamos medidas que davam uma descrição de um resumo que era voltado para um ponto central, certo? Agora, aqui nós vamos fazer o estudo de o quanto os números estão variando, certo? Conforme a sua distribuição, tá? Então, aqui, medidas de variação, tá? As medidas de tendência central, então, elas descrevem apenas uma das características dos valores numéricos de um conjunto de observações, tá? Que é o da tendência central. Porém, nenhuma delas informa o grau de variação ou dispersão, que a gente pode chamar, né? O quão espalhados estão esses números dentro da amplitude total, né? Então, a dispersão dos valores observados. Em qualquer grupo dos dados, os valores numéricos não são semelhantes e apresentam desvios variáveis. Isso é, cada um varia, né? O desvio em relação à média é variável. Um desvia um pouco mais, outro desvia um pouco menos, outro não desvia, né? Em relação à tendência geral da média, tá? Então, a média é uma tendência geral dos números, é um resumo de vários números, né? Então, aqui ele vai mostrar, essas medidas de variação vão mostrar os desvios que são variáveis em relação à tendência geral da média. As medidas de dispersão servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes, certo? Não vamos dizer que eles são iguais, são semelhantes. Semelhantes, vamos usar uma palavra aí que é parecido, tá? Descreve então o quanto os dados distam, né, qual é a distância deles, tá, em geral, do valor central, que é o que? A média, né? Então, dessa maneira, as medidas de dispersão servem também para avaliar qual o grau de representação da média, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso, tá? Vamos lá, gente. Olha aqui. A primeira turma, tá? Nós temos essa distribuição de notas. Na segunda turma, nós temos esta distribuição de notas. E na terceira turma, nós temos esta distribuição de notas. Bom, o que a gente pode entender? Bom, primeiro que a primeira turma, tá? Ela tem, então, uma distribuição de notas um pouco não, ela é bem razoável, bem equidistante. Então, assim, ó, nós temos aqui 6, 5, 4, valia uma nota para cada, um ponto para cada nota, né? Então, o aluno tirou uma determinada nota. Na turma 2, nós temos uma concentração maior na nota 6, e uma nota na 5 e uma na 7. E olha a turma 3, ó, olha só, olha o tamanho da dispersão que tem aqui, ó, elas estão bem espalhadas, olha aqui, ó, nós temos notas 2, 3 e depois duas notas 8 e uma nota 9. Só que agora, nas observações, nós vamos ver o seguinte, olha o que diz aqui as observações, ó. As três turmas possuem a mesma média. Puxa, professor, mas como assim? Mas é verdade. Se a gente somar 4, 5, 6, 7 e 8 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ter o valor 6. Aqui, tá? A mesma coisa, nós vamos somar o 5 mais 6, 6, 6, mais 7, dividindo por 5, nós vamos ter 6 também. E somando 2, 3, 8, 8 e 9, dividido por 5, nós vamos ter 6 também. Então, olha só como a média não está indicando para a gente o quanto esses valores estão dispersos, olha só. E cada um deles tem uma dispersão diferente. Então, a média não serve realmente para nos mostrar o quão dispersos estão esses números. 2. As notas estão distribuídas sob diferentes formas. Bom, o que a gente já percebeu, né? 3. A média resume um conjunto de dados apenas na posição central, isso é, esta dispersão, certo? A posição central dela é aqui. Nessa dispersão, a posição central dela é aqui. E nessa dispersão, a posição central nela é aqui também. Mas percebam que a média, ela é onde esses valores convertem para um valor central. Aqui, ó, que todos eles são 6, certo? 4. A média não fornece informações sobre a variabilidade dos dados. De fato, né, gente? Se a gente for ver aqui, esses dados aqui variam de uma forma mais uniforme, aqui eles estão mais concentrados e aqui eles estão bem dispersos. Então,
que seria a solução? A solução seria apresentar junto da média uma medida que sumarize a variabilidade do conjunto de dados, certo? Então vamos dar uma olhada primeiro, antes de nós começarmos a conversar sobre o conteúdo, na simbologia adotada, tá? A simbologia utilizada. Então, essa letra aqui chama-se sigma, tá, gente? Que ele significa um somatório de conjunto de valores, tá? X, então, são os valores individuais de dados, né? N minúsculo são o número de dados da amostra, N maiúsculo são o número de valores de uma população, X com a barra em cima, gente, isso aqui significa média, certo? De um conjunto de valores amostrais. E essa letra grega chamada mi, tá? Que é um U com uma perninha maior aqui, tá? É uma média de conjuntos de valores populacionais, tá, gente? Vai ter uma diferencinha depois, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o cálculo da amplitude total, tá, gente? Então o que é a amplitude total, tá? É a medida que leva em consideração os extremos dos conjuntos de dados, certo? Então, analisando isso, a gente vai ter uma ênfase, né, na dispersão total, isso é, onde esses dados começam e onde eles terminam, isso é a amplitude dos nossos dados. Ele não leva em consideração os dados, como os dados são efetivamente distribuídos, tá? Como assim, professor? Então, assim, digamos aqui nós temos uma lista que são a altura dos alunos, certo? Então, nós temos dois alunos quer dizer, o aluno 2 tem 1,60, o aluno 18, no caso, né, na nossa ordem, né, tem 1,69, e aí o aluno 4 tem 1,88. Mas o que acontece? Ele leva em consideração o menor e o maior aluno, mas ele não leva em consideração se tem muitos alunos no 1,75, se tem muitos alunos no 1,60 ou no 1,88, certo, gente? Então, ele só serve para nos dar uma ideia de o quão espalhados estão os dados, certo? Que é a dispersão total do conjunto analisado. Então, para calcular a amplitude, tá? Como está mostrando aqui, a gente tem que subtrair, tá? O menor valor do maior. Como assim? Ó, eu vou tirar o menor valor do maior. Então, eu vou ser o maior menos o menor. E nunca o inverso, tá, gente? Porque senão dá valor negativo. E a gente não trabalha com valor negativo aqui, tá certo? Então, a amplitude total é o maior valor menos o menor valor, tá? O maior valor é 1,88, certo? Menos 1,60, que é o menor valor. A amplitude total, então, são 28 centímetros, tá, gente? Que aqui a gente está medindo em metros e vírgula centímetros, né? Então, aqui a gente tem aqui o valor de 28 centímetros. Desvio médio, gente. Vamos, então, entender agora o que significa o desvio médio, tá? Cada número tem uma variação média, isto é, uma variação entre ele e a média. O desvio médio é o estudo da diferença do desvio, né, de cada valor em relação à média aritmética. A média aritmética é a média normal, aquela que a gente faz, né, que a gente soma os valores, né, e divide pelo número de valores que a gente somou, certo? Então, a média aritmética do conjunto de números em questão, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o aluno André tirou as respectivas notas, tá? Então, ó, em português ele tirou 7, em matemática ele tirou 10, em física ele tirou 6, em química ele tirou 8 e em biologia ele tirou 4, certo, gente? Então, assim, para calcular o desvio médio, tá? A gente tem que seguir os seguintes passos, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender a calcular ele na tabelinha, tá, gente? Porque o método de cálculo de desvio médio na tabela é bem fácil, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar a subtração dos desvios de cada ocorrência menos a média. Poxa, o que é isso, professor? Vamos lá. Então é o seguinte, a primeira coisa, aqui está a tabela inicial, tá? Ela está com um pouco de X cruzado aqui de vermelho, mas isso aqui ao longo do tempo vocês vão entender, tá? Então assim, ó, bom, o André, aqui tá as notas do André. Primeira coisa que eu fiz, gente, tá? Eu posso calcular a média também, tá, gente? A primeira coisa aqui, a gente calcula a média, tá? Porque sem a média a gente não consegue fazer essa coluna do lado aqui, tá? O que é essa coluna do lado aqui, tá? A média, então, somando todos esses valores, dividindo por 5, tá? Que é o número de disciplinas que o André fez, tá? Nós temos um valor de 7, então a média das notas dele é 7. Bom, gente, o que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de a diferença da ocorrência menos a média. Esse x barra é a média. A média não é 7? É, então, a ocorrência de 7. 7 menos a média. 7 não dá 0? Dá. Então, 7 menos a média, 0, que a média é 7. Então, ó, 10 menos a média. 10 menos 7,
3. 3 positivo, tá? 6 menos a média, que é 7. Opa, professor, vai dar número negativo, vai dar menos 1. Pode? Pode. Aqui a gente está calculando, pode sim, tá? Não tem problema. Então, 6, que é a ocorrência x, tá? Menos a média do grupo, tá? Percebam que eu sempre vou usar a média em todos os cálculos. O que vai mudar é o elemento que eu estou utilizando. Então, 6 menos a média, 7 dá menos 1. 8 menos 7 dá 1 positivo. 4 menos 7 dá menos 3. E agora, professor, percebam o seguinte, se a gente pegar e somar, a gente pode agora tirar uma média desses desvios aqui, tá? Que é o quanto cada ocorrência está variando em relação à média, e a gente vai achar o desvio médio, pronto, vamos para casa e vamos ser felizes. Não, infelizmente não é assim. Por quê, gente? Porque se a gente somar esses valores aqui, a gente vai enxergar um zero, e a gente sempre, tá? A gente tem que perceber que a soma dos desvios em relação à média é sempre igual a zero, tá? Aqui faltou em relação a igual à média. Eu vou corrigir o material, vou passar para vocês, tá? Então, assim, ó, a soma dos desvios, tá, em relação à média vai ser sempre igual a zero. Por quê, gente? Porque a média justamente considera todos esses desvios. Então, se um dia eu somar os desvios e não der zero, é porque eu errei alguma coisa na conta, certo? Então, aqui é uma maneira de a gente corrigir ou de a gente confirmar se o cálculo está certo, tá ok? Bom, segundo, considerar o valor obtido em cada ocorrência em módulo. O que significa em módulo, gente? Significa que a gente vai desconsiderar números negativos. Então, os números que eram negativos, agora a gente vai considerar eles positivos. O 0 continua sendo 0. O 3 continua 3, porque ele é positivo, então deixa ele positivo. O menos 1, opa, o menos 1 em módulo, gente, tá? Conforme está colocado aqui, ó, esses dois tracinhos aqui significa que eu estou fazendo a ocorrência menos a média em módulo, que é o que? Estou desprezando os números negativos e tornando eles positivos. 6 menos 7 não é menos 1? Menos 1 em módulo aqui, ó, não é 1? É, certo? 8 menos 7 é 1, 1 continua sendo 1. 4 menos 7 é menos 3 em módulo fica 3, certo? Por que a gente fez isso, gente? Porque agora, somando, a gente consegue enxergar, né, o valor da soma, e aí fazendo a média, tá? Isso é a média desses desvios em módulo, a gente vai ter o chamado desvio médio, gente. Então, a gente vai somar 0 mais 3 mais 1, 4, mais 1, 5, certo? 6, 7, 8 dividido por 5 dá 1,6. E aí, então, a gente vai fazer... Isso é que eu fiz, tá? Aqui, de cabeça aqui, é exatamente esse terceiro passo. Calcular o desvio médio, calculando a média dos desvios em módulo, certo? Que é a média da coluna. Eu pego esses valores aqui da coluna, somo todos eles e divido por 5, que são 5 disciplinas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vou ter o valor de 1,6. Gente, variância. A variância começa a nos dar uma ideia melhor da dispersão dos dados. Porque o desvio médio, tá? Como a gente fez essa elevação aqui, tá? A gente fez essa elevação, não, perdão. A gente fez essa consideração aqui em módulo, tá? Ela não é exatamente, né, um valor que ele nos dá uma ideia, tá, de desvio médio, mas ele não é exatamente um valor tão preciso. A gente vai começar a entrar em variância depois, mais tarde, em desvio padrão, que aí é a medida um pouco mais precisa. Mas a variância nos ajuda também. Então, a variância, tá? Ela é uma medida de dispersão que verifica a distância entre os valores da média aritmética, certo? Então, vamos lá. Imagine então que um treinador anote um tempo gasto por cada um de seus atletas a cada treino de corrida e, depois, observe o tempo de alguns de seus corredores está apresentando considerável variação, o que pode resultar em uma derrota em uma competição oficial. Bom, gente, a gente sabe então que é o seguinte, o que acontece? Quando um atleta oferece, vamos pensar logicamente no problema primeiro, tá? Quando um atleta ele tem uma variação de tempo muito grande, e o que significa? Ele não está seguindo um determinado padrão, certo? Isso significa que ele pode chegar na competição e tem chance de ter um mau desempenho. E se o dia ele tiver num dia ruim ou num desempenho fraco, ele vai ir mal na competição, certo? Então, um atleta que tem uma menor
variação, tá? Uma menor variância nos seus tempos, tem a chance de ser mais bem sucedido, certo? Então, nesse caso, é interessante que o treinador tenha algum método para verificar a dispersão entre os tempos de cada atleta. Qual seria? A variância, né? Então, a variância é o seguinte, ó. A variância ela é uma medida de dispersão que permite identificar a distância em que os tempos, tá, de cada atleta estão de um valor médio, certo? Então vamos dar uma olhada aqui na tabela. Suponha que o treinador registrou em uma tabela os tempos de 3 atletas após utilizarem o mesmo percurso em 5 dias diferentes. Então vamos lá. Quem são os atletas? São João, Pedro e Marcos. 5 dias diferentes, tá? Então, dia 1, tá? 63, 54, 60. Dia 2, 60, 59, 63. Dia 3, 59, 60, 58. Dia 4, 55, 57, 62. Dia 5, 62, 61, 55. E agora, olhando assim só para a tabela, é possível que a gente enxergue aqui quem é que variou mais ou menos? Não, os tempos podem nos dar ideia, olhando assim por cima, isso nós podemos ter uma ideia equivocada sobre quem variou mais ou menos o seu tempo, certo? Então, antes de calcular a variância, o que é necessário a gente fazer? É necessário a gente fazer a média aritmética dos tempos de cada atleta, certo? Então, o que a gente faz o cálculo? O João, tá? A gente vai somar 63, 60, 59, 55, 62, dividido pelos 5 dias, né? Pelos 5 números que eu somei, tá? É uma média normal. Deu 299, dividido por 5, deu 59,8 minutos. Vamos dar uma olhada no tempo do Pedro. Somaram-se os tempos do Pedro, dividiu por 5, deu 291 por 5, dá 58,2 minutos. E os tempos do Marcos, somados dividido por 5, deu 59,6 minutos. E agora, a gente pode entender então que quem teve a melhor média ganha? Não, não necessariamente, porque aqui a gente está preocupado com a variação dos dados. A média indica a tendência central, certo? Mas, e se alguém correu, demorou um dia, fez uma prova muito boa na base de, sei lá, 50 minutos, e no outro dia demorou 1 hora. E aí, o que acontece? Né? 1 hora ou 1 hora e 10 minutos, vamos botar, fez um tempo altíssimo. A média dele pode ser que seja até melhor que essas aqui. Então, não significa, né, que ele tem um desempenho melhor, porque aqui a gente está se preocupando com a variação dos tempos, certo? E quanto menos variar, melhor, tá? Então, o que a gente vai fazer? A variância calculada para cada atleta, tá? Em termos, foi 7,76, 6,16 para o Pedro e para o Marcos 8,24, tá? Então, de acordo com os cálculos de variância, o atleta que apresenta tempos mais dispersos da média é o Marcos. Por quê? Porque ele está variando, em média, 8,24 minutos da média dele. Já o Pedro, da média dele, tá, gente? Não é da média de outro, é da comparação dele com ele mesmo, tá? Já Pedro apresentou os tempos mais próximos da sua média que os demais corredores, 6,16 minutos. Então, o que nós podemos entender dessa variância como exemplo, tá? Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quanto distante o conjunto de valores, tá, está do valor central, tá? Nesse caso aqui, tá, gente? Só deixa eu terminar de ler aqui, ó. Quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Da mesma forma, quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Nesse caso aqui, gente, se o treinador estava procurando olhar e entender que o desempenho do atleta o melhor desempenho é aquele que está trazendo uma menor variância, então é certo que o Pedro aqui vai normalmente ter um desempenho melhor nas competições, porque a variação de tempo dele é 6,16 minutos, certo? Em relação à média dele mesmo. Então, o que significa? Ele está variando pouco. E quanto menos ele variar, mais chance ele vai ter de ser bem sucedido na competição, certo, gente? Então, vejam que aqui o Pedro, tá, tem a menor variância. E olha aqui, ó, a média dele não é necessariamente a maior, é a menor. Certo, gente? Então, o que acontece? Não necessariamente a gente pode tomar a média para alguns valores, para alguns desejos
que a gente tem é de descobrir se os dados vão servir para o que a gente quer, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Seguindo o exemplo anterior, tá, gente? Tá? Então, assim, ó, para a gente calcular lá as notas do André, tá? O que a gente pode fazer para calcular a variância das notas dele, por exemplo, tá? Seguindo aquele exemplo que nós tínhamos antes. Então, assim, ó, aqui é a população de uma turma aqui, tá? Isso aqui eu tenho que tirar também, tá, gente? Então, assim, ó, para seguir os passos para calcular as notas do André, tá? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa a gente vai fazer é calcular a média, tá? Que a gente já tinha calculado, já tinha chegado ao valor 7. Depois nós vamos fazer o quê? A gente vai calcular o desvio de cada ocorrência sobre a média. Então, ó, 7 menos 7, 0. 10 menos 7, 3. 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, 1. 4 menos 7, menos 3. Somando tudo, eu tenho 0, tá, gente? O que acontece agora? Antes nós tínhamos calculado aqui o desvio padrão, tá? Perdão, desvio padrão. O desvio médio, tá? A gente tinha calculado aqui nessa coluna o desvio médio. Mas agora a gente não vai precisar se preocupar com esse desvio médio. O que a gente vai fazer, então? Para calcular a variância, a gente vai fazer o quadrado das diferenças, certo? Então aqui, ó, eu até vou desconsiderar essa coluna aqui, tá, gente? E eu vou fazer o quadrado das diferenças. A diferença a gente já não tinha calculado aqui, a ocorrência menos a média, ó, aqui tá a ocorrência menos a média, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então a gente vai fazer agora o que a gente chama de quadrado das diferenças. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é mais 1, 1 ao quadrado é 1, e menos 3 ao quadrado é 9. Percebam que ele é diferente, o método de cálculo é essa coluna aqui do desvio médio dos quadrados da diferença, tá, gente? Por isso que a gente está fazendo uma outra coluninha aqui, tá? E agora, gente, então, 3 eleve ao quadrado as diferenças, tá feito, tá? E agora, 4, calcule a média dos quadrados obtidos, 4. E essa aqui é a variância das notas, tá, do André, a 4. Então, significa que ele está variando, em média, 4 pontos em relação à média dele, certo? Então, a variação média em relação à média dele. Então, de 7 ele pode estar variando um pouco para baixo um pouco e para cima outro pouco, certo, gente? Então, essa é a ideia da variância, tá ok, gente? Então, vou passar agora uns exercícios para vocês fazerem, tá? Para calcular desvio médio e variância, e aí na próxima semana nós vamos continuar o nosso assunto aí, entrando então em desvio padrão e coeficiente de variação, tá certo? Então, por essa semana é isso, façam os exercícios, qualquer coisa entre em contato comigo via e-mail, tá, gente? Não esqueçam de botar no assunto dúvida, escrever o nome de vocês, a turma, qual é a atividade e qual a questão que vocês têm dúvida, tá, gente? Que isso facilita bastante para mim na hora de responder, que daí eu já entro, já vejo a questão, já respondo a dúvida de vocês e aí a gente, né, poupa tempo e ganha confiabilidade e eficácia aí, tá certo, gente? Um abração e até a próxima.